Você tá... Ei, Ei, babaia! Babaia! Cadê você, Dedo babaia? Aê! Ai, que saudade! Saudade, querida! A escola fechou, né? Então, nós estamos dando aula online, o que para Ah, mim foi muito difícil, porque eu gosto do presencial, né? Mas acabou que eu estou gostando demais da aula, porque eu individualizei, sabe? sei, E estou dando mais atenção, eles estão cantando mais. sei. Pouquíssimos alunos não estão fazendo a aula, estão esperando o presencial, mas assim, 95% da escola está fazendo a aula, todos os professores estão dando aula, sabe? Ó, que Ah, que ótimo. Então, bom! foi bom isso, sabe? E fora assim que aí eu já abri para alguns alunos que não eram da escola, tem de São Paulo, tem até uma da Bolívia, uma brasileira que está lá. Aí eu fui aos pouquinhos aceitando, porque agora eu vi que eu tenho um controle melhor, sabe? Tá Ah, dando Sei. certo. É, Mas é porque é, é difícil, né? Assim, a gente está lá no Galpão também com essa coisa de dar aula da de oficina. teatro, oficina de teatro no computador, assim, né? Virtual. não, gente, é muito Muito doido. novo para a gente, né? Isso, né? Não, e o teatro é essa coisa da presença ali, né? Da É, presença. é, Nossa Senhora. Que a música você ainda pode fazer. Por exemplo, quando você grava um vídeo, você faz um CD, a música é mais fácil, né? É É, nesse sentido, né? é. Agora, amanhã, eu, na verdade, vou estrear um grupo grande, que o Ponto de Partida está fazendo a residência, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas devem estar até achando bom por exemplo, poder fazer aula, porque você falou aí, né, que mais de 90% das pessoas estão fazendo a sua aula, e as pessoas devem estar querendo fazer, né, Babai? Imagina, as pessoas em É, casa, é, sem muita é. gente sem poder sair, ou não, Nossa, né, home é, office e tal. Fazer uma aula de canto, fazer uma aula de pilates, fazer alguma coisa é, assim, é é. sempre, né, Nossa, é alivia bem-vindo demais, né? demais, É né? bem-vindo demais. é. Não, eles ficam esperando, ansiosos a hora da aula, sabe? É. E sabe que uma coisa legal que eu fiz? Como eles já sabiam os exercícios de aquecimento, em vez de eu ficar aquecendo aqui, eu fiz 4 grupos já, desde que começou. Eu programo os exercícios na sequência, em áudio, eles escutam. 15, 20 minutos antes da minha aula, eles fazem o aquecimento sozinhos. Então, quando eu falo aqui, ó, se faz aqui, é outra coisa. Aqui é o ideal. Entendeu? Então, tipo assim, você estava aqui meio assim, você dissipou. Eu quero muito mais. Tá vendo a diferença? Comecei a trabalhar com as emoções, que é a linguagem do teatro, né? Que eles não Aham. iam vivenciar isso na aula. Mas Ah, eles estão amando, amando. ó, que legal, Trouxe Babai. Ah, outra história para eles, outra visão sobre a palavra, sabe? E aí uhum. foi ótimo. É. Aí estou inventando minhas modas, né? Ué, Babai, Babaia, explica um pouquinho o que que é essa, só porque como a gente, eu acho que né, muitos estudantes de teatro, muita gente de teatro vai querer né, ouvir esse bate-papo, né? Assim, explica direito, assim, como é que é esse trabalho seu com ator, questão Tá. das emoções, Então, pois na verdade, assim, antes de chegar a esse trabalho propriamente da voz, da palavra, eu tenho todo um trabalho de aquecimento, de exercícios propícios para chegar a esse resultado, né? Para que os atores consigam falar de forma leve, projetar, de ter saúde, né? Tem que ter uma garantia, né? De qualidade na voz, né? Então, basicamente, eu faço esse trabalho, explico muito sobre como que funciona a voz, para ter mais conhecimento, para cuidar melhor. E quando eu começo o trabalho de interpretação, primeiro eu trabalho com 4 itens, que isso eu fui desenvolver
O primeiro que eu comecei a fazer isso foi com o Eduardo, na Rua da Amargura, quando o Gabriel pediu para trabalhar o grave dele, e isso me despertou trazer a linguagem da música para o texto. Até aí, né? Depois deu certo e tal, e eu comecei a trabalhar na NUACT, lembra do ateliê de arte teatral do Luiz Melo e da Nena? E que lá eu fiquei quase 3 anos frequentando Curitiba mensalmente e trabalhando, fazendo só laboratórios. Então lá eu pude fundamentar e fui desenvolvendo esse trabalho com mais fundamentos, com mais, né, consistência e tal. Então, o que são esses 4 itens? É timbre, intensidade, velocidade da palavra ou ritmo e altura. Altura a gente considera como melodia, tá? Que é agudo, médio, grave. Extensão, né? Isso, exatamente. A intensidade é suave, médio e forte, que nós estamos falando de volume. De volume. Altura, melodia, né, que é agudo, médio, grave. E o timbre, que nós temos um timbre que pode ser mais aberto, pode ser mais fechado. Por exemplo, se você está falando com emoções mais duras, mais autoritárias, jamais vai ser uma vozinha assim, né? Tem que ter uma articulação mais fechadinha. Como, por exemplo, a voz mais romântica, ela tem um escurinho, um timbre mais escurinho. Por isso que a técnica ajuda muito, porque você precisa de saber do assunto articulação e respiração, porque influencia muito na hora de dizer um texto, né? Claro. E o que eu considero muito interessante no primeiro passo é trabalhar com a métrica, que muda tudo, né? Por exemplo, você vai falar uma frase, hoje eu gostaria de pôr uma roupa bonita. Hoje eu gostaria de pôr uma roupa bonita. Aí você fala, hoje eu gostaria de pôr uma roupa bonita. Ó, mudei, mexi no ritmo, pus uma micropausa, estiquei um pouquinho a palavra, encurtei, entende? Tecnicamente é isso, né? E aí a intensidade, eu poderia falar, hoje eu quero pôr uma roupa mais bonita. Pôr uma roupa mais bonita. Quer dizer, aumentei um pouquinho o volume, fez uma diferença. Então, só para vocês entenderem, qualquer mudança que você faça na palavra está sempre ligado a esses 4 itens. 4 itens, simplesinho assim, né? Mas precisa ter consciência dessas questões, né, teóricas. Basicamente é isso. Olha só onde eu fui parar. Porque é muito bom, né, Babaia? Porque é onde a gente, como o teatro é a arte da repetição, né, que a gente tem que falar o texto várias vezes, vários dias, né, várias apresentações, isso, né? Isso. E a técnica, ela ajuda nisso, assim, de lembrar dessas referências que você nos dá no ensaio, né, e para compreender até, né, as palavras, o peso das palavras, né, a técnica, ela tem essa importância, né, de você se apoiar, assim, se ter essa referência, né, para poder ficar repetindo, né. E é isso que você falou, é ter consciência do que está dizendo, né? Agora, isso vai muito também, Simone e Beto, da direção, né? O que a direção quer, como que ela quer que essa palavra chegue, né? Então, por exemplo, vocês já me conhecem, todo o trabalho, eu preciso que o diretor dá uma brifada para mim, olha, eu quero que esse fale assim, esse está falando muito grave, muito agudo, quer dizer, olha a importância disso, né? Eu quero que tenha a personalidade, que aí é outra camada, né?
qual que é a personalidade deste personagem. Dependendo de como a direção quer ou que o ator propõe, aí eu tenho uma referência e um norte, né? Para conduzir esse texto. Se você já tem experiência comigo, você sabe como que funciona, né? E aí tem repetição, aí é palavra, é vírgula, acentuação é importantíssima. Muitas vezes tem um ponto e o ator não está dando aquele ponto. Aí tem uma vírgula, ele está dando um ponto final. A pontuação é assim, é fundamental ter consciência da pontuação para dizer um texto corretamente, né? A reticências, né, que é difícil, às vezes a reticências é uma palavra que vai, ela não desce nem sobe, né? Não é? Não é? Então, e além disso, tem toda uma composição, né? Do diálogo, né? O que você está dizendo, e a questão da escuta, que é outro fator importante, né? Você ter a própria escuta do que você está falando e a interlocução. Então, por exemplo, você decora o texto, o outro decora, mas não, agora eu tenho que falar isso, mas não está escutando o que o interlocutor, o que o ator está falando para você, está falando num diálogo, né? Então, essa consciência que eu trabalho dá muito suporte, né? Dá muita ferramenta, dá muito argumento para o ator, não só ter segurança, mas também para interpretar livremente, né? Então, por exemplo, isso que você falou, o teatro, ele é repetição. Agora, você pode dizer as mesmas coisas do mesmo jeito, mas sempre vai ter um detalhezinho diferente para que essa palavra seja viva. Senão é um robô repetindo, né? Repetindo um texto que não é bem assim, né? O ator tem a sensação, tem o público, tem a emoção do momento, mas lógico que ele não vai fazer outro personagem, mas esse personagem pode dizer de forma sutilmente diferente, né? Mas que é o que faz o teatro ficar vivo. Isso é muito importante, né? E vai enriquecendo o personagem, né? O ator, com esses detalhes que ele vai ganhando a cada dia, a cada repetição, isso vai somando, né? Claro, com certeza, com na interpretação, certeza. Né? Ô, Barbaia, e para você chegou nessa técnica, assim, como é que você chegou nisso, assim? Você tem referência de outras pessoas? Como é que você foi caminhando para essa técnica sua, né? Técnica da babaia, né? Simone, eu tenho que revelar uma coisa importantíssima, porque eu já contei isso em outras lives. É assim, tudo para mim sempre foi muito intuitivo. Eu não fiz faculdade de teatro nem de música, eu estudei, né, muitos anos no Palácio das Artes, na escola, agora chama Cefat, né, chamava Escola Cantora. Aí, então, quando eu comecei a dar aula na escola do Milton, eu nunca tinha dado aula de canto. Então, assim, tudo que eu fui aprendendo, as aulas de expressão corporal com o Joaquim Costa, lembra dele? Lembro, né? Ele querido Joaquim maravilhoso, Costa. Maravilhoso. Então, tudo, eu ficava assim muito... tudo que me vinha, eu sempre fui muito inspirada, sabe, assim, e eu nunca tive medo de colocar as minhas intuições, eu ia e o negócio dava certo. Então, só para encurtar a conversa, o meu conhecimento, a minha experiência musical me trouxe muito informações para que eu chegasse a esse lugar, porque a palavra é música, a voz é música, né? Por exemplo, a voz é música, poderia ser lá, 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 é ritmo, não tem como sair disso, sabe? Então, tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar com o Eduardo, que foi primeiro na Rua da Amargura, que ele fazia, né, qual que era o personagem dele? Ele fazia Jesus, né? Jesus. E o Eduardo tem uma voz média aguda, né? E o Gabriel queria que ele falasse um pouco mais, né? Então, isso são outras questões. Por exemplo, o personagem, a voz tem que combinar com o personagem.
Por exemplo, você vai fazer um personagem autoritário, arrogante, nunca vai ser uma vozinha aguda, né? E isso para homem e para mulher. E se ele quer fazer um personagem mais alegre, mais jovial, nunca que vai ser um tom muito grave, né? Então, são questões que, assim, mas, por exemplo, não é que você vai fazer um grave de outra pessoa, não, você vai fazer o seu grave, porque fisicamente não tem como você fazer alturas que você não consegue fazer, né? Não tem na sua anatomia, né? Na fisiologia. Cada um tem um registro, né? Uma extensão. Mas você pode explorar o seu grave e o seu agudo, e o seu médio. Então, isso é o que eu faço. Eu vou lá e pego o seu grave, o seu agudo ou o médio. Estou falando só dos extremos, tá? Então, foi isso que eu fiz com o Eduardo. Mas eu fui intuitivamente pela musicalidade. Se o Gabriel queria que ele falasse grave, então o que eu fiz? Eu trazia, em alguns momentos, a musiquinha no grave, musiquinha falando, né? Que eu estou falando da musiquinha, da fala. A música da fala, Música da fala. Pela negra ingratidão que em ti se encerra, com triste pranto fecundar a terra. Reveste os teus templos portentosos, que ostentando cúpulas gigantes, parece que pretendem orgulhosos tocar as altas nuvens arrogantes. Mas horríveis sucessos tenebrosos de ti, Jerusalém, não estão distantes. E são os que anunciou nas profecias os males teus, chorando então, Jeremias. Eu me baseei na música e no ritmo. Não tem segredo, tá? Não tem segredo nenhum para isso. É simples assim, tá? Tudo bem. Depois eu comecei antes disso, antes de dar aula, trabalhar com teatro, lá na Música de Minas, eu me inspirei muito em trabalhar as emoções com os cantores, com cores na minha cabeça. Depois eu fui saber que cor era muito importante e tal. Então, eu intuitivamente eu falava, canta, eles faziam uma interpretação, eu falava, essa aí está com uma cor cinza, com uma cor amarela. Tá, isso foi criando uma viagem na minha cabeça. Depois eu até parei um pouco, assim, eu fui mudando um pouco, deixei um pouco a história das cores, mas elas foram o meu norte num primeiro momento. Na época, eu tinha eu sempre anotei tudo, né? Sempre tem todo o meu... Até piada, né, Babá? Até as piadas estão anotadas. Tudo. Vou só mostrar para vocês tudo. Vocês já me conhecem. Olha só. Isso eu criei lá na Música de Minas. Olha aqui. São quase 300 emoções que eu cataloguei. Olha aqui. Eu acho que eu lembro que você mostrou isso pra gente já. Em ordem alfabética, A, B, C, D. Agora eu aumentei para quase 500, porque nesse trabalho da pandemia, os alunos vieram contribuindo. Eu vou ter que refazer essa apostila. Que bom, babá. Pontos positivos da pandemia aí, né? Confinamento Ficou uma riqueza enorme. E tudo, gente, assim, tem uma coisa tão interessante com as emoções que cada vez se confirmam, se revelam e confirmam para mim, porque não existe uma emoção, né? Porque você fala palavras diferentes, o sentido daquelas palavras podem configurar um tipo de emoção. Mas se você pegar ao pé da letra, então, por exemplo, assim, quando você fala assim, olha, amável, carinhoso e candura. Carinho, amável e candura. Olha que interessante. São próximas, está tudo interligado. Então, tem os grupos de emoções que são positivas, negativas, tudo isso eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Olha que interessante. Eu falo assim, Simone, você está muito bonita hoje. Você está muito bonita hoje. Aí eu falo, Simone, você está muito bonita hoje. Aí eu falo, Simone, você está muito bonita. Tá vendo?
a camada. O amável, ele só foi amável, ele não chegou a ser carinhoso. Mas se eu dei ênfase ao carinhoso, então eu falei primeiro, Simone, você está muito bonita. Elogio, amável. Aí eu falo, Simone, você está muito bonita. Dá um sorriso. Aí, ó, pus um soprinho na voz, olha o timbre aqui mudando. Entende? Aumentei, alonguei um pouquinho a palavra, você está muito, muito. Alonguei a palavra, olha a métrica. E pus um pouquinho de intensidade. Aqui, ó os 4 itens. Exatamente. Aí vira carinho. Aí eu faço, Simone, você está muito bonita. Candura é emoção do nhenhenhen de criança, tique-tique-tique, sabe, mineirinho, sabe assim, a candura, ela passa isso. Ela passa assim, inocência, ela passa esse lugar infantil. Então, quando eu exagerei um pouquinho, aí eu exagerei, fiz mais intensidade, dei mais ênfase, dei sorriso, aumentei. Aí passa a ser uma candura. Então, olha como é que são essas... E por aí vai, né? Eu estou falando muito, né, gente? Não estou deixando vocês perguntarem. Tem, né, muito, assim, como que é... nuances, né? Incrível, né? A diferença de cada... Elas estão numa categoria parecidas, mas elas... Intuitivamente, né, você vai falar e tem diferenças, né? Tem nuances, né? Que isso faz a diferença, né? E realmente tem tudo a ver essa coisa dos 4 elementos aí, né, Babai? O ritmo, sempre, né? Sempre, O ritmo é incrível, essa coisa do ritmo. Aí você pensar no ritmo, né? Na fluência que você vai falar, na velocidade, nas pausas, no ponto final. Depois você pensar na altura, né? Nessa coisa do grave, do agudo. Né? Então, isso tudo faz muita diferença, né? E igual você falou, assim, né? Do grave para o agudo, passando pelo médio, você ainda tem vários outros estágios aí. E tem uma coisa assim, vou dar outro exemplozinho cantando, na música, porque isso vale para a música, mesma coisa, tá? Vou dar um exemplo assim, olha. Então, eu vou cantar uma música do Milton Nascimento. Então, primeiro eu vou cantar ela normalzinha, tá? Bem redondinha, sem nenhuma mudança. Então, eu faço isso aqui, ó. Há canções e há momentos que eu não sei como evitar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Agora, olha a primeira mudança da métrica. Eu não vou mexer na intensidade, tá? Só na métrica. Então, presta atenção que eu vou estar cantando no mesmo volume. Olha só. Há canções e há momentos que eu não sei como evitar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Mudou tudo, né? Agora, eu vou pegar essa mudança da métrica, do ritmo da palavra, tá? Nós estamos falando da palavra. E agora eu vou pôr intensidade. Então, vai ser: há canções e há momentos que eu não sei como explicar, em que a voz é um instrumento que eu não posso controlar. Entendeu que veio um sentimento? Entendeu que veio um sentimento? A intensidade traz o sentimento. É ela que nos pega. Porque sem a intensidade, ficou bom, sei lá, mas ficou chapadinho. Né? Não tem nenhuma crítica nem julgamento nisso, não. Mas a intensidade é ela que nos pega, ela que nos envolve. E ainda tem o timbre escuro, que agora eu vou fazer para vocês, como é que ele traz mais ainda. Então eu fiz, olha, só suave. Há canções e há momentos. Agora eu vou pôr o timbre, ó. Há canções
e há momentos... Tá vendo como é que deu mais profundidade ao suave? Ao suave. Independente de ser grave ou agudo. Que eu não sei como explicar. Tá vendo o arzinho na voz? Em que a voz... Aí eu já tô assim, entrando... Que ótimo, Babá, eu adorei. Aí já ficou mais sensual, já tô... Porque o escuro, ele é a voz da sensualidade, do aconchego, é para fazer criança dormir. E ele não pode ser feito muito, porque ele abre uma microfenda. Não é bem uma fenda, ele deixa vazar um arzinho, que se você ficar fazendo muito, sem técnica, pode gerar uma fendinha. Então ele é só para passar, ele é um enfeite. Uma fenda que você diz na corda vocal. Na prega vocal, Na prega. Então, esse escurinho, ele é um efeito, sabe? Ele causa um efeito. Você viu? Faz assim. Né? Isso vai valer para a voz falada também, tá? Para o texto, tudo. Não tem diferença para o canto ou para a fala. Por isso que eu falei que a fala é música, porque tudo é música. Tudo é música. Né? Então, não faz diferença. Depende do que vai fazer. O Babá, muita coisa, né? Muito bacana, né? Muito bacana. O que a gente estava querendo também falar, assim, falar um pouco da sua relação com o Galpão, né? O primeiro trabalho que você fez com o Galpão foi? Foi Corre Enquanto é Tempo. Eu vou chorar. Eu fiquei pensando aqui. Perdoa-me, Jeová, acenda a sua luz. Faz, Beto, faz comigo, Beto. Acenda a minha luz. A minha luz. Eu para não pecar. Preciso de Jesus. Eu amava. Tinha uma coreografia mesmo. Eu para não pecar. Preciso de Jesus. Ai, gente, aqui. Ai, meu Deus. Acenda a minha luz. Não, acenda a minha luz. Perdoa-me, Jeová, acenda a minha luz. Eu para não pecar, preciso de Jesus. Perdoa-me, Jeová, acenda a minha luz. Eu para não pecar, preciso de Jesus. Satanás anda na frente fazendo ele cair. O Satanás não me domina, eu sou cristão. Jesus Cristo me acorde com o poder da oração. Perdoa-me, Jeová, acenda a minha luz. Ô, gente, ai, que delícia. Você sabe o que eu lembro, assim, porque eu já trabalhava com o Wade, né? Foi o Wade que te chamou para vir trabalhar com a gente. Graças Você já fazia preparação vocal de outros grupos de teatro? O primeiro que me chamou, na verdade, foi o Pedro Paulo Cava, no Frank Quinto. Eu nunca tinha feito nada. Eu fui lá ensaiar e já fazia os aquecimentos e tal. Aí depois teve outros diretores, mas aí o Wade, porque o Rômulo, né? O pai do Rômulo, meu ex-marido, ele já trabalhava muito com o Wade. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, a primeira peça que eu vi foi do Wade. Risos e facadas, lá no TU. Risos e facadas. Que loucura! Foi parar logo no Risos e facadas, Sua experiência no teatro. Essa foi o Risos e facadas. Essa foi uma inauguração maravilhosa. Maravilhoso. E aí, daí para frente, então, aí o Wade, eu fiz vários trabalhos com ele, e aí ele me chamou lá no TU ainda, né? Nós ensaiamos lá no TU, né? Eu ia tarde, né? Porque eu dava aula, eu ia depois, né? Para lá encontrar vocês. Então, foi aquele encontro lindo, né? Feliz, que a gente criou uma história junto, né? Eu, na verdade, fui aprendendo isso tudo intuitivamente com vocês todos, né? Simone tinha sonho e drama, né, Simone? Isso mesmo. Aí, quando eu comecei essa história com o Galpão, vários grupos começaram a me chamar, alguns, né? Tinha o primeiro ato,
também, que eu trabalhava com eles. Aí foi criando uma história, né? Mas esse Corre Enquanto é Tempo, assim, foi o presente que eu ganhei na vida, né? De estar com vocês até hoje. Nós também, né, Babaia? Gente, nós também ganhamos presente. Tantas histórias, né, gente? Foram muitas montagens, Babaia. Você acompanha, né? A gente trabalha juntos há muito tempo, né? Com vocês, eu estou há 32 anos. Olha, Babaia. É ver. 17 peças, 17 montagens. Então fala elas Gabriel, todas. Vixe, eu vou pegar meu currículo lá. Não, então tudo bem. Não, tá bom. Vai demorar. Já tem 203 peças no meu currículo. Ô, Babaia! Olha! 203. Olha que maravilha. Agora, com o Cordel do Amor Sem Fim, que a gente ainda não estreou. Com o Gabriel, eu tenho 28 anos e 35 peças. Olha que loucura. Nossa, Babaia. Então teve mais de uma no ano. Teve época do Gabriel fazer 2, 3, começar uma antes de concluir o ano. 35 peças nós já fizemos. E eu quase não trabalhei com eles, vocês lembram, né? No Romeu e Julieta. Eu já contei essa história 1000 vezes, né? Eu cheguei lá para ensaiar, né? E o Gabriel estava lá dando um murro na parede, uma gritaria com a Teuda do caminho. E eu muito tímida, né? Eu tinha vergonha, não tinha intimidade com ele. Aí eu falei, Jesus amado, esse homem é bravo demais, eu não vou dar conta, não. Quase chorei lá, né? De medo dele. Aí nem teve ensaio, nem nada, confusão. Aí tá bom. Aí nessa época eu nem ia muito nos ensaios. Vocês que iam lá na escola, né? Vocês a gente ia muito lá fazer aula. Fazia aula. E as músicas, né? Ensaiava as músicas. Né? Eu ensaiava, nessa época não tinha texto ainda não. Aí tá bom, olha que coisa mais doida, gente, a vida, né? Aí eu pensei em desistir, sabe? Eu falei assim, eu vou falar pro Galpão, vocês nem sabem dessa história, né? Eu vou falar pro Galpão para eles virem aqui na minha escola, eu ensaio eles, faço tudo, mas eu não vou lá de jeito nenhum. Com aquele diretor bravo. Eu não achei espaço para falar para vocês. E nisso, eu fui num casamento lá em São Paulo, de uma amiga, de Cássia, uma amiga minha. E encontrei um amigo, ele até morreu há pouco tempo, o Neivaldo, ele chegou lá e falou para mim assim, ô Babai, esse Gabriel que está lá com o Galpão, ele é famoso, eu nem sabia que o Gabriel era famoso. Aí ele falou assim, será que ele é lá do Carmo? Se for, a gente conhece ele. Eu falei, não, ele não é do Carmo, não, ele é de São Paulo, né? Aí ele falou, mas pergunta. Aí eu vim embora, na segunda-feira, eu fui para ir, não voltar, né? Eu ia só fazer esse ensaio e ligar para vocês depois e falar que eu não ia ficar lá. Não. No intervalo, o Gabriel estava muito calmo esse dia, e teve um intervalo, e eu falei assim, aí eu timidamente cheguei lá e falei assim, ô Gabriel, da onde que você é? Aí ele falou, sou do Carmo, brinca, porque nós falamos assim, né, lá em casa, e eu adoro esse sotaque. Aí eu falei, ô Gabriel, eu sou de Cássia, não sei se vocês vão lembrar, depois a gente demorou para ensaiar, nós choramos junto, aí ele falou, nossa, babá, é por isso, ele falava das músicas, eu sabia todas, lembra do Romeu? Eu lembro, Os duetinhos, aquele vibratos, duetinho, aí ele falava, era a referência que ele tinha, do Carmo e de Cássia, a gente cantava muito lá no Carmo, eu era amiga do Leite, mas eu não conhecia o Gabriel. Aí ele falou, por isso que eu tenho essa afinidade com você. E aí estamos aí há 28 anos, né? Foi assim. Antes do Corre Enquanto é Tempo, ou na época que a gente foi fazer o Corre Enquanto é Tempo, a gente fazia aula na sua casa, lá em Santa Teresa. Da Santa Teresa, da casinha. Da casinha. Da salinha. Isso mesmo. E aí a gente ficava na varanda esperando o pessoal que tinha aula antes. E quem tinha aula antes era o pessoal do Sepultura. O Max. E a Teuda, que fazia comida. A Teuda fazia comida lá. Fazia comida lá. Era o Max. Era o Max. A gente ficava lá escutando aquela voz lá, sei lá, ensaiando com ele, sei lá, fazendo ele.
a primeira vez que eu ouvi, porque o dia que eu mudei para casa, a Vânia, a mãe deles, chegou com uma xicrinha de açúcar, de boas-vindas. Olha o símbolo, né? Que ela levou para mim. Sempre eles foram lindos. Aí, a primeira vez que eu vi ele cantando aquela voz, eu achei que estava um demônio lá na minha casa, sabe? Jesus amado, acontecendo alguma coisa aqui. Aí ele me procurou um tempo depois e falou assim, babá, eu queria conhecer minha voz normal, e a voz dele é bonita, sabe, assim, normal. Aí eu comecei a dar umas aulas, ele ficava com a voz cansada, e aí foi assim que vocês conheceram o Marcos do Sepultura, né? Querido. Depois fizeram aquele sucesso todo, né? Ainda fazem. Mas muita história, né, gente? Nossa Senhora. Babá. Ai, aquela salinha, assim, eu tenho muita saudade. Mas o que você ia perguntar, Beto? Não, de outras, assim, porque o Romeu e Julieta foi emblemático, assim, né? Para o Galpão e para você também, a nossa relação e a sua, assim, né? O seu encontro com o Gabriel e tal. Mas e outras experiências ali das peças do Galpão? Quais outras que você lembra, assim, que você destaca? Que você acha não, eu tenho várias, né? Primeiro, com o Chico, que era o trem. O trem chamado que é a minha paixão. É a minha paixão. Que é a trilha do a trilha do Tim Rescala, né? Gente, aquela trilha era... É sensacional. Na Avenida do Contorno, Simone, você lembra disso? Lembro. As voltas culturais. Ai, gente. Eu lembro você cantando, Simone. Eu lembro você cantando. E o Rio de Janeiro. Era lindo, né? Era lindo. Tem praias. Tem praias. Umas regras de ensinar, jurando sempre obedecer. Os aqueçam seus motores. São todinhas. Se eu fosse mas sem engarrafamento. Quero um de cada vez. E com vocês, né? A direção do Chico, do Júlio também, né? Do Molière. Do Júlio. Do Júlio, não. O Júlio é tio. Do tio. Tio, Molière Eduardo né? O Eduardo, né? Quantas coisas, assim. O Eduardo, por exemplo, ele que eu falo assim, que ele que desbravou esse Brasil profundo para mim, sabe? Porque ele vai, né? Vai dirigir o povo, ele me indica, todo mundo, aí eu fui para todo lugar. Ele é isso, né? O Eduardo tem essa generosidade, né? E, então, assim, por exemplo, depois veio o Márcio Abreu, né, também, que eu já conheci o Márcio, na verdade, quando eu comecei, a primeira direção que eu fiz com o Melo, só com o Melo, o trabalho dele, que eu tinha feito antes com a Derbal, né, mas eu ainda não tinha trabalhado o texto. Fiz um pouco de texto, mas não com profundidade. E o Márcio, foi com ele que eu aprendi o que era linguagem contemporânea. Ele foi meu grande mestre na linguagem contemporânea, sabe? Depois você fez vários trabalhos com ele também, né? Isso, já fiz vários, acho que teve uns 8 ou 9, 8. O Márcio é um parceirão também. Mas teve, né, várias montagens do Galpão, que foram muito significativas para mim, né? Até chegar aos Gigantes, né? Que foi assim um outro momento, assim, com a Francesca, né? E tem uma coisa importante que eu não posso deixar de falar do Fernando Musi e do Hernani, né, gente? Porque o Fernando Musi, já com a parte da música, ele já vinha na minha escola, ele era meu aluno e ele era meu parceiro de música, de tocar, montar as bandas para todo mundo cantar e tal. E o Hernani tem uma história bonitinha, porque quando eu abri a escola no Santo Antônio, a Regina Souza falou, papai, você precisa ter um coral aqui, tem que ter outra atividade e tal. E ela queria chamar o Matheus do Nós e Voz, que não pôde, indicou o Hernani, nem eu nem ela conhecíamos o Hernani. E quando o Hernani chegou, foi aquela paixão à primeira vista, né?
aquelas dinâmicas que eu fiquei enlouquecida, assim, para mim foi um marco, um divisor também, né? Nossa, aquilo, né? Olha onde que ele chegou, né? Então, aí, quando foi a Rua da Amargura, que a Wandinha tinha morrido, e eu não dava conta, vocês lembram, né? Eu ficava chorando demais e tal. E o Gabriel pediu para eu ensinar a cantar o Panis Angelicus a 4 vozes. E eu cantei isso lá em casa, eu tinha partitura, mas eu não dominava 4 vozes. Até 3 vozes eu dou conta, até hoje, né? Mas 4, aí eu chamei o Hernani, falei, Hernani, você pode me ajudar? Ou você me ensina, ou se você tiver um tempinho, eu combino com o Galpão e você ensina para eles, para mim? Aí depois eu tive uma intuição, falei, Hernani, deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal, nós estamos todo mundo muito triste, e eu não estou dando conta, eu estou chorando, eu não consigo trazer alegria para eles. Você faz aquelas dinâmicas que eu sou apaixonada por elas, e eu acho que eles vão gostar, e eu acho que eles ainda vão apaixonar com você, Hernani? Dito e feito, né? Feito, babá. Fizemos muito guli-guli. Muito guli-guli. Foi amor. Guli-guli-guli-guli. Guli-guli-guli-guli. E aí, a partir da Rua da Amargura, o Gabriel nos levou para São Paulo, né? Para fazer o Mambembe. Que foi assim outro divisor. Foi aí que ele abriu as portas para nós três, né? Para todos nós, né? Ele abriu as portas e eu quase não fui. Eu quase não quis trabalhar com o Gabriel. Eu quase não quis ficar em São Paulo porque o Hernani com aquela exuberância, 30 atores, tudo fera e eu tímida daquele jeito. Falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Falei assim, não, eu não posso perder essa oportunidade. Cheguei lá um dia, dei um tanto para casa, fiz um tanto de exercício, inventei um tanto de exercício e fiquei. A outra coisa que eu quase não fui foi quando o Gabriel foi para Curitiba fazer o Aurora da Minha Vida. Eu estava em pânico de voar, né? Eu tinha pânico de avião. Falei, nossa, eu viajo uma conexão, não vou dar conta de ir para Curitiba, não vou. Depois falei, o quê? Deixa eu vencer esse medo. Olha a oportunidade. Eu fui conhecer. Enquanto eu fazia Aurora, a Nena me convidou para dar aula num depósito de bananas, que era um outro projeto que ela tinha. E aí foi lá que depois eles criaram o ACT. Eu fui fundamentar tudo isso que eu vivo até hoje. Olha se eu não tivesse ido. A vida é assim, é cheia de surpresas, né? E eu não perco uma. Eu que não sou boba nada, eu que não sou boba nada. Eu me viro. É isso mesmo, babá. É isso. Ô, babá, e o seu trabalho de cantora mesmo, assim? O que você tem feito? Você tem CD, tem show? Eu tenho CD, tenho de vida e canções, né? Eu gravei muitos CDs de outras pessoas e fiz o meu quando eu fiz 15 anos que eu me tornei professora. Lembra da festa? Vocês participaram da festa? Lembro, claro. Eu fiz um disco, chama De Vida e Canções, homenageando o Milton, que ele canta uma música comigo. E depois, anos se passaram, eu gravei agora 19 anos, o Velho Chico, né, com o Antônio. Nós acabamos de publicar uma música agora, né? Eu ouvi. Essa que você cantou, não é? Um pedaço, né? Linda gravação. Então, a gente resolveu fazer, porque nós não fizemos nada, não fizemos show, não lançamos esse disco. Ele foi vendido, acho que umas 10 mil... Vendido não, foi dado de presente, foi um projeto do Nestor. E aí eles fizeram muitas cópias, mas esse disco nunca aconteceu nada da gente fazer algo com ele. Então nós resolvemos agora, nessa pandemia, né, fazer. Agora eu tenho uma roda de samba, que você sabe que eu sou apaixonada por samba, né? É a minha grande samba de raiz. Consegui realizar esse sonho, né?
Assim, eu não sou E muito... tem um monte eu não de shows invisto. também, né, Babá? Você faz um show com a Lu e a Lucin, Então, Lu, a Lucinda, né? Formosas, Lu, não, Lu Braga e Celinha Braga. Celinha, Lu e Celinha. Celinha. Eu tenho esse que é de samba também, né? É o show da minha vida, o Formosas. É, Mas Formosas. assim, Beto, se você falar assim, Babai, o que você gosta mais? Você gosta de cantar? Gosto. Você gosta de dar aula? Eu amo. Eu amo dar Ai, aula. ainda bem, quer dizer, é bom para nós, da Babai. Cantar para mim é mais sofrido, sabe? Assim, eu Eu gosto sofro. muito de te ouvir cantar, mas também a gente, nessa parte de professora, a Assim, gente, para nós, muito eu gosto de rico. cantar, mas eu acho cantar difícil, sabe? Assim, fico nervosa, não, tenho medo de errar letras, essas coisas que todo cantor tem, que eu ensino para não ter, mas eu tenho. Então, assim, gosto de cantar, tenho muito prazer em cantar, mas não é o meu investimento maior, sabe? Sei. Eu fiz agora esse vídeo, eu agora estou com essa história de legado, porque eu fiz 69 anos, quase 70, e eu Olha, quero agora, Babai. eu só estou pensando em legado, só legado. E aí estou deixando, Quase 70 e é maratonista. Maratonista! Você... Estou correndo, estou treinando aqui na casa, porque você sabe, né, aqui é grande, eu estou treinando, o Ciro está pegando pesado, domingo eu corro aqui na minha rua deserta. Mas falando em legado, eu estou deixando agora, dia 30, estou falando em primeira mão para vocês estão sabendo em primeira mão, eu vou lançar uma série de exercícios de aquecimento vocal online. Os vídeos estão lindos, 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 e eu vou lançar primeiro gratuitamente para as pessoas experimentarem os exercícios que vocês fazem, que todo mundo faz durante toda a minha vida, né? Nós E temos que CD, né? Eu sei, então. Ninguém compra CD mais, aí por isso eu fiz os vídeos online, tá? E aí eu fiz vídeo para que as pessoas vejam como é que faz, porque às vezes ela pode não entender direito, né? Então eu fiz 3 séries, uma série básica, a outra médio com tubo e um avançado com tubo de silicone, que é a diferença, né? Esse grande avanço que foi essa questão do Lattes Vox, dos exercícios de trato vocal semi-ocluídos, o nome é chiquérrimo, né? Chiquérrimo. É a grande novidade. Mas eu vou lançar agora, eu estou muito ansiosa, tem quase 3 anos que eu estou trabalhando nisso, com muito cuidado, e acho que vai ser legal, assim, as pessoas, né, poderem acessar um pouco do meu trabalho, que tem dado certo nesse tempo todo, né? Eu trabalho ótimo, muito... Babá. Vou fazer isso agora, é meu legado. Agora eu só quero muito chique, Babai, muito poderosa. Muito bem. Parabéns. Mas olha, o que eu quero falar, assim, que o Galpão, na verdade, está intrinsecamente ligado à minha vida, tanto musical quanto teatral, né? É a minha grande referência, que eu fiquei com vontade de chorar. E eu sou muito grata a vocês pela confiança. Ai. Vocês me conhecem, você sabe que eu sempre dou uma chorada, né? Sim. Mas vocês, eu era tão ainda assim, inexperiente, né? E vocês confiaram em mim, me deram esse crédito, né? Me deram essa inspiração para que eu corresse atrás, para que eu criasse mais ferramentas, para que eu não parasse, né? Para que eu investisse nessa história. E vocês sempre utilizaram esses estudos, vocês sempre acompanharam, me motivaram, né? Apropriaram deles. Então, aonde eu vou, vocês estão à frente, sabe? Do meu trabalho, da minha história. Eu sou muito grata a todos vocês, tá? Estou falando para vocês dois, mas é extensivo a todos. E, assim, né, essa história linda, né, que a gente construiu, com essa confiança. E a gente ter confiança é o maior tesouro, é o maior bem que a gente conquista na vida, né? E é isso. Agradeço vocês de coração mesmo.
Nossa, nós é que agradecemos, né, Babá? E se você não fosse tão corajosa, a gente não isso é uma coisa sua, né? De encarar, porque é muito rico, né? A coisa da musicalidade do galpão, né? Você tem muito responsabilidade nisso, né? De também, e nós também, né? Se você acreditar na gente, confiar, vamos dar conta, vamos lá, né? Vamos lá. E a resistência, tadinho de vocês, né, gente? Tanto que eu nossa judiei atleta vocês. também, né? Professora atleta da Não, e foi lá também com vocês, né, que eu fui implantar, eu fui criar essa história da resistência, né? Que depois eu dei continuidade ao ponto de partida também, que investiu muito nisso. E vocês foram os primeiros, eu aí lá fazer o SX, e eu lembro do Toninho fazendo aqui, aí eu aproveitei, já criei, fui lá estudar por que era bom fazer aquilo, e eu já estava nessa história de correr, ó, aproveitei, vocês foram minhas cobaias, viu? Foram minhas cobaias de resistência, e que é meu grande trunfo hoje em dia, né? Dessa questão de aguentar cantar com projeção, não perder o fôlego e a voz terminar como começou, né? Sem perder a voz. E isso é importantíssimo, né? Sempre tá ligado a essa história, né? Ô, Babá, mas a gente é que tem que agradecer você demais também, né? Porque eu acho que o seu trabalho no galpão, acho que você tem uma assinatura ali também, né? Essa coisa da música no galpão. Eu acho que não é só esse trabalho técnico, não. Eu acho que seu espírito, sua humanidade, assim, sua afetividade, tudo que você levou para a gente ali também foi muito importante em todos os trabalhos, né? A sua presença, né, nos ensaios, a sua presença ali, eu acho que os resultados do galpão tem muito a ver com a sua presença, com a Babaia. Eu lembro do trabalho. O Homem é Homem, você trabalhou com a gente? O Homem é Homem? Trabalhou, não foi? Foi, sim, Homem é Homem. É porque são 17, não mais. Aí, e eu lembro de você trabalhando comigo, né? A Viúva Bagbic, né? Assim, eu ia lá de manhã. E era tão bom. Eu sentia assim, tem alguém assim, né? Assim, eu posso, cuidando de mim, né? Assim, cuidando. Assim, você querendo também, descobrindo comigo, né? Tão bom. Isso é um luxo para um ator ter você assim. Que bom, com a gente, muito bom. Muito bom mesmo. E essa coisa, eu acho que da música no galpão, assim, né? Tem a sua marca ali do Hernani, do Fernando, né? O Fernando foi o cara que estimulou a gente também a tocar, né? A pegar os instrumentos. Foi importante demais. Foi ensinando a gente paciência, com a paciência, né? aquela dificuldade nossa de pessoas que não são músicos, não entendem, assim, né? Não tem leitura de música, não tem essa prática do músico nem nada, e a gente ali. A praça se faz arena no vento de um sonho contente, trazendo a toda a cena, a brasa do fogo da gente. O Hernani, com aquela facilidade dele de conseguir, né, passar para pessoas que não... Não, quantas vozes, gente. Ele é num minuto, né? De paixão. Palma, 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 mano. O Fernando e o Hernani, assim, eles não deram mole para vocês, não. O Fer fazia arranjo difícil, né? Trazia, vamos estudar mais outro instrumento, né? E vocês foram ficando estimulados e cada um querendo tocar um instrumento. E ele não deixava assim tocar mais ou menos, não, nem o Hernani, né? E eu acho que a gente foi evoluindo, assim, né? É claro que a gente não é músico e tal, mas dá para perceber, né, uma evolução nessa coisa da música dentro do galpão, né? Do canto, do seu trabalho com a voz falada, todo esse trabalho, né?
que vocês fizeram, que você fez, eles são identificáveis assim, né, como uma trajetória dentro do grupo, né? A gente formou um trio, né? Trio, muito bom. É luxo só, é luxo só. Acho que a gente já pode ir terminando, assim, mas aí eu queria que você desse, sei lá, falasse alguma coisa para um ator que está confinado no apartamento dele, assim, e queria que você falasse alguma coisa para esses atores, para esse ator que está, né, nesse momento parado aí, nessa expectativa, né? Porque a gente precisa, né, da presença, é uma arte da presença do público, de estar ali trocando, né, naquele momento, naquela hora, né? E se você tem alguma coisa para falar para esses atores que estão nessa situação. Nessa situação. Simone, eu falei lá no começo com vocês que a gente está se reinventando, né? E eu estou impressionada com todos os grupos. Eu devo trabalhar com uns 10 grupos espalhados no Brasil. Todos arregaçaram as mangas, como vocês, estão se reinventando, sabe? Então, o que eu quero falar é que é possível. É possível não deixar o teatro ficar parado, porque o teatro é vivo, mesmo não tendo a presença, mas você pode transformar isso num outro tipo de vida, sabe? Como vocês estão fazendo aqui agora, nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos falando de uma técnica, de um teatro, de uma história, e de certa forma isso motiva as pessoas que não pode deixar de arregaçar as mangas, sabe? Acha um jeito, tem que se reinventar. Isso não veio à toa, sabe? A gente tem que aproveitar a situação. Agora, como que aproveita a situação? De um legado, olha a palavra legado aqui, de uma história que antecede. Vocês não estão começando agora. Se outros atores que estão nessa situação não estão começando agora. Tem uma história aqui que tem que servir para alguma coisa, né? Para uma ideia. Essa criatividade que o teatro dá todos os dias, todos os minutos das nossas vidas, né? Isso tem que servir para alguma coisa, né? E manter isso vivo. É isso que eu acho, sabe? Não pode deixar parar. Tem que sobreviver, tem que andar. Né? Não é assim, nós não falamos isso no começo, Beto falou que o teatro a gente não é igual todo dia, você falou, Simone, é isso, então agora é a hora de não ser igual, acomodar, né? Vamos reinventar, tem possibilidades? Tem, é difícil? Mas estamos vivos, né? É isso. Temos que fazer. Isso mesmo, Babaia. Ô, Babaia, eu tenho que fazer aqui um agradecimento. A gente tem que aproveitar para agradecer a CEMIG, que é patrocinadora master do Galpão, agradecer também o Banco BV, que é nosso patrocinador, e são parceiros, né, que apoiam as ações que a gente está fazendo aqui, esse trabalho virtual, essas entrevistas, as leituras. Graças a Deus, né? Tudo que a gente tem feito. Reinventando, né, Babaia? Né, e a gente tem que fazer isso dessa maneira exatamente para proteger o público, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Com isolamento, com certeza, cada um né, tentando o máximo ficar em casa, manter né, fazer as recomendações todas que são feitas. Então a gente queria agradecer aqui a CEMIG e o Banco BV, que estão dando essa oportunidade para a gente manter o nosso trabalho. Temos que agradecer mesmo, né, Beto? Porque esse apoio é muito importante, é fundamental. Muito né? Fundamental. Babaia, querida, nós queremos agradecer muito o seu tempo aqui, conversando com a gente. Foi tão bom, muitas saudades. Muita saúde, saudade, né? Saúde.
Eu amo vocês todos. Beijo para todos, né? Obrigada. Estamos aí, tá? Estou junto e vamos nos encontrar mais vezes aqui. Claro. Tá bom. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Nossa, que agradeço. Do meu trabalho. Obrigada. Obrigado. Beijos. Beijo. Obrigada, querida. Tchauzinho. Tchau. Tchau.